A morte de Cacheado eu vingo se Deus quiser. Batoque era o rastreador de qual volante? De Davi, viu, Roberto? Eles viam aparecer um lajedo, né? Isso que é um lajedo enorme. Aí Lampião subiu desse lajedo e saiu. Saiu. Aí Batoque viu, saiu rastejando por cima do lajedo das pedras. Aí Davi virou-se: Batoque, eu não estou vendo rastro nenhum aqui. Você vai botar a gente lá enrascado. Não, mas pode vir. Vem atrás de mim e não se incomode. Eu estou vendo. Você não está, mas eu estou vendo. Aí saiu. Quando chegou no final, Batoque fez a volta. Aí Davi disse: oxe, rapaz, você tá ficando doido. Já vai voltando? Disse: já, porque eles voltaram, aí eu vou voltando, rastejando. Aí Davi foi, olhou por todo canto, não viu o rastro nenhum, mas saiu atrás dele, né? Quando voltou, que ele chegou no final aqui, olhou e disse: aqui, o rastro dele, por onde já vão. Aí foram, negócio impressionante. Davi disse que não sabe como foi aquilo não, disse que ele farejava, não é possível. Meus amigos, há um tempo atrás eu fiz um vídeo na época daquele fugitivo lá em Goiás, o Lázaro, vocês devem lembrar. E agora está tendo essa outra perseguição lá em Mossoró, onde 2 fugitivos aí estão há alguns dias aí dando trabalho às polícias. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da dificuldade de encontrar fugitivos no meio de uma caatinga, digamos assim. Na época do cangaço, o que era que os policiais volantes faziam? Eles contratavam rastejadores. Por quê? Porque eram homens acostumados a caçar onça, a procurar boi perdido no mato, enfim, eram pessoas afeitas a estar dentro da caatinga. Então esses fugitivos, eles vão dar sim muito trabalho às polícias a encontrá-los. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, tem drone, tem helicóptero, tem visão infravermelha, tem uma série de coisas, mas nada como o camarada que conhece a terra, um rastejador legítimo. Hoje nós temos poucos, mas como vocês puderam assistir aí nesse primeiro vídeo que eu coloquei, o nosso amigo Rubelvão fala de Batoque, que era um afamado rastejador que existia naquela época, que rastejou, como vocês puderam ver, até em cima de lajedo. Era uma coisa impressionante. A polícia procurar, digamos, 1 ou 2 fugitivos, a dificuldade é enorme, bem maior do que procurar um grupo, digamos, de 10, 15, 20 cangaceiros, como era o que acontecia na época. Então, se a dificuldade era grande para procurar um número maior de pessoas, imagine 1, 2 na imensidão do sertão. Eles podem se esconder dentro de uma loca, dentro de um buraco, numa pedra, até mesmo dentro de um tronco furado, ou ficar no quintal de uma casa, num local menos suspeito ainda. Ou seja, não é fácil perseguir esses fugitivos, não é fácil. E eles estão a pé e a polícia está com carro, com moto, enfim, com tudo aquilo que eu falei antes do aparato tecnológico que a gente tem hoje. Mas se esses fugitivos fizerem, digamos, como os cangaceiros faziam na época, como vocês vão ver agora a Sila falando sobre isso. Na época, ela disse que até uma pedra virada, quando eles sabiam que estavam em perseguição, eles iam lá e colocavam a pedra no canto. E existem relatos de rastejadores que por uma folha quebrada virada para um determinado local, eles sabiam para que lado o fugitivo estava indo, ou então quando era atrás de um boi perdido, alguma coisa, eles também sabiam seguir. Então o conhecimento da mata é importantíssimo. Vamos ver que interessante isso que a Sila fala. Porque tinha hora que ninguém podia conversar, tinha que andar um adiante, outro atrás, se virasse uma pedra, a gente tinha que pegar a pedra e virar, porque não dava para a gente viver no mato. Aí virava uma pedra, eles voltavam, põem no mesmo lugar, e eu perguntava para Neném, para a mulher do Luiz Pedro, por que eles viravam aquela pedra, né? Aí ele disse: é para os macacos não ver o rastro, para não rastejar, né? A importância do rastejador naquela época era tão grande que geralmente era o primeiro a ser baleado. Lampião e os cangaceiros, de modo geral, não gostavam nem um pouco dos rastejadores. Por quê? Porque era eles quem levava a polícia até onde eles estavam. Por isso que vocês vão ver aqui Candeeiro e 25 falando que o rastejador da polícia na frente e era o primeiro, digamos, a ser eliminado. Por quê?
porque era eles quem iam dar o paradeiro dos fugitivos. Eu encostei o fuzil assim na agulha, botei na agulha, ele também estava com o dedo nas pernas, ele cochichando, de costas onde nós tínhamos ido. Aí eu vi que era um jeito, aí quando eu olhei, com aquele negócio assim, aí passou o outro numa brecha, era a polícia, o rastreador na frente, que quando chegou nós em tempo, parece que eles vinham vendo, né? Aí olhou pro chão, aí dobrou e o outro olhando para frente, para via nós. Mas nós estávamos detrás da chaveirinha cheia de fogo, né? Fechado. Eu digo a polícia, quando eu vi passar 4, 5, aí que eu botei o bordo que ataque, nem ataquei, botei o bordo sem atacar, sem nada. Aí nós viemos, demos 2 tiros, cobriu nós na bala, vinha esses daí, no rastro e outros de cor. Eu nem correu assim, eu dei um tiro, mais ele. Aí eu saí corri para dar uma trama para mim. Aí saí em cima de outros, vinham outros de costas, procurando rastro. O rastreador era na polícia, para tirar o nosso rastro. E sempre era o que primeiro morria. Porque ele não vem na frente, o rastreador vem aqui, ele vai aqui, e o resto do grupo vem como lá naquela esquina de lá. Agora, junto a ele, vem um cidadão como guarda, como segurança. Porque a obrigação dele é olhar o rastro daqui de uma folha virada e qualquer arranhão do prego da percata em cima de uma pedra, o rastro no chão, na terra e etc. A cabeça dele sempre é baixa. Então é preciso ter um segurança, um guarda aqui atrás, olhando à frente. O senhor vai com a cabeça baixa aqui, procurando. Então eu estou olhando o perigo que está lá na frente, para poder seguir. E a volante vem para uns 50 ou 60 metros de distância. Pessoal, e uma coisa curiosa, policial volante. Muita gente não sabe o que significa isso. Volante o que é? É aquele cara que saía para dar uma circulada, digamos assim. Meu avô foi da estrada de ferro. E muitas vezes ele dizia que às vezes ele estava no local e saiu para fazer uma volante. Ou seja, ia fazer um trabalho num canto e depois voltava. Então agora o que está acontecendo em Mossoró, aqueles policiais que estão ali, quase todos eles são policiais volantes, que chegaram de outros locais porque estão perseguindo os 2 fugitivos. E o tenente Pompeu Aristides de Moura vai dizer aqui para a gente, você já deve ter assistido, claro, que nessa ocasião que ele vai falar, ele seguiu os cangaceiros à noite, era até uma imprudência, digamos assim, porque eles iam riscando fósforos, porque era um local arenoso e eles precisavam riscar o fósforo, devia ser uma noite sem lua, para seguir o rastro dos cangaceiros. Isso é muito bacana também. Por quê? Porque é um volante que está contando detalhes. O fósforo riscava, ele via ali, eles viam ali para onde os cangaceiros estavam e logo apagava. Ou seja, era uma perseguição noturna. Vamos ver aí ele falando sobre isso. Nós andava perseguindo eles no rastro. Isso era de dia à noite, nós não tinha tempo nem dia, era no mato. Do mesmo jeito os cangaceiros, nós também era da mesma maneira. Então nós fomos atrás, viajamos a noite todinha no rastro deles, eles todos a cavalo e nós de pé. Nós rastejava porque era um lugar de areia, nós via o rastro dos cavalos riscando fósforo, até no outro dia, mais ou menos 7 horas do dia, quando avistamos eles numa fazenda chamada Regetado, então lá houve o tiroteio. Houve esse tiroteio que morreu o cunhado de Lampião, Virgínio. Essa diligência, nós ponhamos o rastro dele, já se conhecia o rastro, e saímos no rastro muito recente, o rastreador oficial, não sei se com medo ou porque começou a não enxergar o rastro, mas eu já enxergava bastante, dizia o rastreador que eu rastreava mais do que ele, notei aquela meia fraqueza dele e saí fora, procurando o rastro que a gente já tinha perdido. Lá observei a pancada dele cavando batata de imbu para fazer água. Mas voltei um pouco, sempre fui chamar os outros. Nós éramos 4 companheiros. E agora, pessoal, nesse depoimento gravado aí pelo amigo João de Souza Lima, a gente vai ver o ex-volante Júlio Ribeiro contando de um cerco que eles fizeram a um grupo de cangaceiros e o rastejador que ia com eles, ele vai frisar aqui mais uma vez, ia na frente, os volantes policiais iam todos atrás em fila indiana. Isso no caso da perseguição. Vocês vão ver ele falando antes que, na hora do cerco, o que era que o comandante dele fazia para que o cerco fosse feito aonde eles supunham que o bando de cangaceiros estavam. Como é que ele distribuía esses homens para chegar ao local que os cangaceiros estavam. E depois, esse grupo que tinha, digamos, se espalhado para chegar ao cerco, já levado pelo rastejador, quando os volantes fugiram, um militar foi baleado e tal, e quando eles saíram, era a fila indiana.
para que os cangaceiros não tivessem tanta oportunidade, digamos, de um cerco, pregar eles espalhados, o qual eu acho que seria bem pior o tiroteio. Tá bom? Então vamos ver aí esse depoimento super importante e, digamos, eletrizante do ex-volante contando como esses cercos eram feitos. A gente começou, botamos no circo mesmo, deixamos só a parte do tanque assim. A gente rodeou assim, o jovem fez a esteira de soldado. Vamos supor, aqui era o tanque, a casa ficava lá, na casa que o tanque era aqui. E pra cá, era Caatinga, bruta pra cá. E ele estava do lado aqui mesmo. O sargento começou a estirar o povo aqui. Aquele mesmo, quando nós, antes de nós chegar, de nós sair, já chegava outra quantidade de soldados. Um soldado aqui, outro ali, mais ou menos com a vara, outro com três, os três, foi circulando para eles ficar aqui no meio, tá compreendendo? Fazer o circo aqui, ó. E todo mundo ficar quieto. Que ele agora, o tenente, quando chegasse agora aqui, voltava com nova ordem, todo mundo ia chegando de pouco a pouco, né? Mas tudo de bala na agulha, e foi fazendo o circo assim. Quando ele voltou aqui, que agora ele voltava, para agora, outra ordem, manda ir chegando. Chegando, estava tudo naquele meio ali. Ah, rapaz, justamente eu fui dos que fiquei logo aqui no começo aqui. Ah, que quando o tenente vinha de lá para cá, não chegou a chegar, tá no fim, já o pau quebrou. É o bala danada, rapaz, soldado, faz chuva. 2 caminhões de gente. O que acontece é assim, que a gente vai atirando naquele meio, o tenente apita para saber, sabe? Quando eles apitam assim, prim, que a gente já sabe que é modo da gente cessar o fogo, para saber se ainda tem cangaceiro aqui fazendo tiro, já correram, não é? É isso aí. É o serviço, a gente já sabia como era. Tá? Aí aquele meio, o tenente vai no apito 3 vezes. Aí todos quando foi soldado parou, aí se liciou. Eles já correram. Vamos chegar para a gente se reunir, procurar se tem algum morto ou como for e tal e tal. Ah, rapaz, o sargento Joador foi o primeiro belado de sangue, o cangaceiro pulou por cima dele, belado de sangue. O soldado que atirou dava o nome de Facó, foi quem atirou primeiro. Foi do Açúcar, o Açúcar dormindo, olha, na forcada do embuzeiro assim, chapéus daqui. E quando ele registrou, que foram chegando e deu olha isso aí. O Açúcar, rapaz, trancou dos pés, deixou o barulho todo na carreira, que tomou, subia correndo. O Sérgio Adolfo, antes dele chegar, o Sérgio Adolfo deu outro tiro, ele não caiu. O Sérgio Adolfo se defendeu, ele da mirou o Sérgio Adolfo de sangue. Procurei por ali, se não tinha mais alguém, o soldado por enquanto não deu. No primeiro combate, cedinho. Sangão, aí o tenente falou logo, aí não arreda ninguém. Para não perder, fazer braia e aí depois pode faltar aí, a gente não sabe, não sei, já sabe, tá, vai direto. Todo mundo vai. Aí o rastejador na frente, que era uma bijubona, um bicho sanharó, que era rastejador também, da polícia, e os outros ali, onde eu era dos tais, estavam ali perto deles também. Na frente assim também, aquela turma assim, rapaz. Quando chegamos assim, recebemos, foi tiro, rapaz. Então é isso, pessoal. Deu para ter uma ideia. Existem outros depoimentos falando sobre esses rastejadores, mas para a gente ver que não é fácil. A gente muitas vezes critica a polícia. Ah, como é que pode? Isso, aquilo, outro. De repente, esses fugitivos nem lá mais estão, já estão longe, aí no outro canto. Mas de repente eles estão por lá ainda. Mas não é fácil como a gente pensa. A gente, aquela tal história, a gente ficar julgando de fora sem conhecer exatamente como é uma perseguição dessa dentro da Caatinga, digamos assim, a gente que vê de fora pensa que é uma coisa facílima, mas não é. O mais difícil eles fizeram, que foi sair de uma prisão infugível. Digamos assim, os caras fugiram. E agora vamos ver se os cães, que deve ter cães rastejadores, enfim, se os policiais, se eles vão conseguir êxito, mas de qualquer forma essa ação vai entrar para a história, como aquela do Lázaro, que tomou conta aí da imprensa de todo o país e mostra que não era fácil perseguir cangaceiro naquela época, como todo mundo pensa. Existiam os volantes que não perseguiam, que eram coniventes? Existiam, mas existiam aqueles que a gente sabe que saia do meio porque eles iam para matar ou morrer. Tá bom? E Júlio, lembrando mais uma vez, nossa expedição Rota do Cangaço já tem algumas pessoas que já estão inscritas na expedição e com certeza nós vamos em locais onde nós vamos ouvir no próprio local histórias de rastejadores, histórias bem interessantes que as pessoas vão ter oportunidade de escutar essas histórias no local onde elas se deram. Abração e tamo junto.